Fala galera, bacana estar aqui novamente com vocês no nosso canal. Hoje quero falar um pouquinho de um assunto muito bacana, que é a nossa entrega, nosso pós-venda, nosso relacionamento com o cliente. Mas antes disso, eu queria agradecer a todos vocês que têm assistido os vídeos, têm compartilhado, todos vocês que têm mandado mensagem no particular agradecendo os vídeos. E esse é o intuito. A gente poder compartilhar um pouquinho desse aprendizado de 18 anos com vocês, para que vocês possam aprender mais rápido algumas técnicas, alguns detalhes que podem fazer toda a diferença no nosso resultado final. Então hoje quero falar um pouquinho sobre entrega. Lá atrás, quando nós começamos essa atividade, quando eu comecei essa atividade, a gente não dava muita importância para a entrega. Mas com o passar dos anos eu percebi que a entrega é uma parte muito bacana. Eu sempre dou o exemplo assim, quando a gente vai comprar um carro, é algo extraordinário, você sai da concessionária feliz da vida, certo? Mas na hora da entrega do carro, a hora que chega o teu carro na concessionária, que você entra no carro pela primeira vez, que você recebe o documento do teu carro, esse é o momento que realmente fica gravado na tua memória. Então, se a gente levar isso em consideração, que a entrega, o momento de receber o produto é algo muito importante, a gente tem que começar a olhar diferente as nossas entregas. Ele tem que ser um momento especial para o cliente. Então, uma das coisas que eu costumo dizer, que eu costumo fazer, a partir de que eu entendi o que eu estou dizendo para vocês, é que se a gente vendeu para o casal, precisamos agendar um horário de entrega para o casal. Não tem como a gente fazer uma entrega se o casal não está presente. Ah, mas Leandro, eu preciso entregar durante o dia, o meu entregador, né? Ou eu só tenho durante o dia para entregar, depois eu tenho compromisso. O cliente não vai estar em casa durante o dia, não tem problema, faça a sua entrega e depois combina um horário da entrega técnica. A hora que você vai entregar a nota fiscal para o teu cliente, a hora que você vai entregar o certificado de garantia preenchido para o teu cliente, a hora que você vai explicar sobre os 4 tipos de adaptação para o teu cliente, a hora que você vai falar para ele que você vai fazer 2, 3 pós-vendas, no mínimo, e que um deles é necessário, a empresa exige que seja presencial. Então, se a gente começar a entender dessa forma, a gente vai perceber que fizemos muitas vezes 1, 2, até 3 contatos para agendamento da visita. Depois nós fizemos nossa visita, nossa demonstração. Depois nós fizemos a nossa entrega técnica. E depois nós fizemos 1, 2, 3 pós-vendas, que é o que eu aconselho. Então você teve 8 contatos com aquele casal. Nesses 8 contatos, se você conseguiu concluir esses 8 contatos, gente, automaticamente você já teve a possibilidade de fazer esse cliente teu amigo. Você já teve a oportunidade de conhecer um pouco mais a família desse casal, a personalidade desse casal, as necessidades desse casal. Certo? Você conheceu um pouquinho da história desse casal. Então hoje você está muito próximo de fazer esse teu cliente um futuro colaborador. Ah, mas é com todos que a gente consegue isso? Não, não é com todos que a gente vai conseguir isso. Agora, se a gente conseguir com 30% dos nossos clientes, transformar eles em nossos colaboradores, nossos distribuidores, gente, a gente está construindo um negócio maravilhoso para daqui 10 anos. Esses dias eu conversava com o distribuidor, o Emerson, né, meu cunhado, e ele está querendo ir, está direcionado já
para ir para uma nova região. E eu falando para ele, Emerson, você tem que ter um objetivo de formar 5 distribuidores no ano. E é no teu próprio cliente que você vai conquistar isso. Se você tiver uma sala de treinamento, você tiver uma capacitação para essas pessoas que você está formando distribuidores, e eles permanecerem, cada um deles formando um por ano, depois de 10 anos, você tem de 250 a 300 distribuidores formados. Isso gera um prêmio especial maravilhoso, que você não vai ter mais uma preocupação de que tem que vender todo mês para pagar as contas, para pagar os sonhos. Você começa a construir uma renda vitalícia, mas tudo isso começa aí na entrega. Tudo isso começa lá no contato inicial, na verdade. Então a gente tem que enxergar o nosso cliente não só como um comprador, nós temos que enxergar como um futuro amigo, colaborador, distribuidor. Então quando você chega para fazer entrega, daqui um pouco você tem possibilidade de ter um entregador, o teu entregador foi lá, montou, ou você foi lá, montou, pediu licença, foi no banheiro do cliente, pediu para lavar as mãos, né? Secou teu suor ali, se isso aconteceu. Agora você vai sentar, vai conversar com o casal. Primeira coisa que a gente precisa mostrar para eles, que eles vão sair de uma posição extremamente inadequada, certo? E agora, da noite para o dia, eles vão por uma posição extremamente adequada. Para as vértebras, para a posição das vértebras, né? Sem pressão nos discos. Mas tudo isso pode trazer um desconforto, porque é uma posição nova. Então, normalmente, as pessoas vão se enquadrar no tipo 1. O que é o tipo 1? Aquelas pessoas que estranham as primeiras noites. Durante a segunda, terceira noite, a partir da terceira noite, ele já começa a sentir os benefícios do produto. Que ele está acordando mais disposto, que o dia dele está rendendo melhor, que ele não está tendo fadiga, ele está acordando sem dores, sem uma indisposição. Então é o tipo 1. Mas nós temos o tipo 2, que eu costumo dizer que são os perigosos. Perigosos por quê? Porque se a gente não faz 3 pós-vendas com essa pessoa, a gente fez um pós-venda e ela disse assim, Leandro, acordei super bem, meu esposo também, acordamos super bem, nunca dormimos tão bem. Pronto, a gente acha que aquele cliente ali, ele não terá mais problema, poderá ter mais problema para frente. Porque o tipo 2, ele não estranha as primeiras noites. Ele estranha lá na 5ª, na 7ª, na 10ª noite, que ele poderá estranhar e passar por esse período de adaptação. Então, quando você informa tudo isso, se isso acontecer com o teu cliente, pronto, ele está tranquilo. Porque você, na hora de fazer o teu trabalho, a tua entrega, você foi verdadeiro com ele. E o tipo 3? Eu digo que o tipo 3 e o tipo 4 são os mais raros, mas acontece. Da pessoa deitar, desde a primeira noite, passou a 7ª, a 10ª, ele nunca teve problema, ele nunca sentiu dor, ele nunca acordou indisposto, ele nunca virou várias vezes durante a noite, ele nunca estranhou o travesseiro. Pode acontecer, miote? Pode. Só que são os raros, mas também pode acontecer. E o 4? O 4, eu normalmente digo para o meu cliente, o tipo 4 é aquele que eu vou precisar vender mais 2 produtos na sequência. Suporte cervical e suporte terapêutico. Por quê? São aquelas pessoas que normalmente passam de 4, 5 dias para adaptação.
certo? Você já está lá fazendo o seu segundo pós-venda e ele não conseguiu se adaptar ainda com o colchão e principalmente com os travesseiros, que é um assunto que eu quero falar um pouquinho à frente aí com vocês, certo? Então, se ele não se adaptou ainda com o colchão e com o travesseiro, você entra com esse recurso de colocar o suporte cervical e o suporte terapêutico para ele fazer o quê? O alongamento de vértebras. Por quê? Através da circulação sanguínea, através do alto relevo do colchão, através de uma massagem, ele não está conseguindo relaxar a musculatura, afastando as vértebras para chegar ao sono profundo. Então ele está acordando indisposto, mal-humorado, com dores localizadas, muitas vezes até pior do que acontecia com o colchão que ele já estava adaptado e com o travesseiro que ele já estava adaptado. Agora, se você não avisar isso para o teu cliente, imagina você chegar lá no segundo, terceiro pós-venda e você ter que dizer para o cliente, agora eu tenho que te vender mais 2 produtos. Tu acha que ele vai confiar em você? Não. Então, se você agir dessa forma na entrega, pronto, o cliente está avisado. Se lá no segundo, terceiro pós-venda você chegar com um suporte cervical, um suporte terapêutico, ele já sabe, ele já está prevendo isso. O inconsciente dele já aceitou isso. Que ele está entre os casos raros. Mas acontece, a gente não sabe. É a mesma coisa que achar uma agulha no palheiro. A gente não sabe, é difícil. Tranquilo isso, gente. Outra coisa que eu digo para o nosso cliente na entrega. O nosso produto, vocês vão perceber que com o passar de 30 dias, 60 dias, ele vai ter 2, 3% de deformação. Isso faz parte. Ou seja, 2, 3%, até um piso, uma pedra, ela tem um desgaste natural. E o colchão não é normal. O colchão não é diferente. Ele vai ter uma pequena deformação, aonde a gente exerce mais peso, de 2 a 3%. Mas em relação ao colchão que ele tinha, que dava 0 de alinhamento, ele ter 97% de alinhamento, 98% de alinhamento, gente, perfeito. Porque se a gente não avisar o cliente, daqui 3 meses ele te liga e vai dizer, meu colchão moldou. Aí você vai lá e você vai dizer para ele, realmente moldou. Porque nem você sabe, ou nem você afirmou isso. Nem você tem isso como verdade, que faz parte, ele vai deformar. A fábrica nos orienta para que a gente possa orientar o nosso cliente, que vai ter uma deformação de 2, 3% daquele produto. É quase imperceptível, mas tem. Aí a gente pega aquele cliente detalhista, que ele vai perceber. Ele não moldou, certo? Mas ele teve 2, 3% de uma deformaçãozinha. Tanto é que normalmente no meio, onde o cliente, um deita de um lado, outro deita do outro, e no centro, normalmente permanece sem os 2, 3% de deformação. Aí você chega lá com pouca propriedade, com pouca experiência, sem essa formação, sem ter passado essa informação para o cliente, e você diz assim, realmente moldou o teu colchão. Aí você chama depois o teu distribuidor, ou uma pessoa mais experiente. Cara, o cliente está reclamando que moldou o colchão dele. Como que a gente vai inverter essa situação agora, se você um dia já disse para ele que realmente moldou? Você não falou para ele na entrega que existe uma deformação natural de 2 a 3%? Outra coisa que a gente precisa orientar o cliente, gente. Não adianta a gente ir lá se preocupar na hora da venda, de vender a terapia quântica, usar a massagem. Se a gente não orientar o nosso cliente e pedir com carinho. Seu João, Dona Maria, vou pedir uma coisa para vocês, tá? Vocês fizeram um investimento completo na saúde de vocês. Vocês adquiriram o que tem de melhor hoje no mercado
para a saúde de vocês, para prevenir, para auxiliar nos problemas de saúde. Só que não adianta nada, seu João e Dona Maria, vocês virem para a cama, dormirem e não ligar a massagem todos os dias. E não ligar a terapia quântica todos os dias. Ou esquecer de ligar a cromoterapia. Vocês precisam chegar e tem que ser uma rotina. Então, eu normalmente digo para o meu cliente, coloca um lembretezinho no espelho do teu banheiro, na televisão, se você tem uma televisão no quarto, certo? Ou na porta do guarda-roupa, né? Num lugar visível para o cliente, até ele habituar, porque depois que ele repetir isso 20, 30 vezes, pronto, ele já habituou e ele vai sentir falta quando ele não ligar. Agora, se ele não criar a rotina, certo? Se a gente não explicar isso, se a gente não orientar isso, se a gente não cobrar isso no primeiro pós-venda, no segundo pós-venda, no terceiro pós-venda, gente, a tendência é que o cliente daqui 6 meses esteja lá com o colchão, o controle já caiu no chão, ele nem sabe onde é que está o controle, nunca mais ligou. E todo aquele benefício que a gente falou para o nosso cliente não está acontecendo, porque ele não usa corretamente. Será que esse cliente vai falar bem do teu produto? Será que esse cliente vai falar bem de você? Será que ele vai indicar? Será que ele vai querer se tornar teu parceiro? É difícil, gente. Então, lembre-se disso. A entrega técnica é algo muito importante para você construir relacionamento, para você construir parceiros de negócio. Se a gente quer formar 5 distribuidores no ano, a gente tem que prospectar nossos clientes. Eles têm que se transformar nossos colaboradores. Certo? Então, por favor, gente, não deixem de fazer esses detalhes. Outra coisa muito importante agora é a questão travesseiros. Na hora da venda, não deixem de colocar os travesseiros. O travesseiro, ele é complemento. Eu normalmente digo, não adianta a gente ir lá fazer um balanceamento sem fazer um alinhamento no nosso carro. Não adianta a gente comprar um colchão adequado e não ter um travesseiro adequado. A gente vai ter em torno de 20 a 30% das nossas vértebras numa posição inadequada. O travesseiro que não foi bem ajustado, provavelmente ele trará problemas na adaptação. O cliente não vai ficar 100% satisfeito com o que você ofertou para ele. Então a gente precisa sim pedir para o cliente, para o seu João deitar, fazer o teste de alinhamento, ver a altura correta do travesseiro dele. Outra coisa que eu aconselho vocês, tá? Procurem sempre ajustar na curva mais baixa do travesseiro. Depois nós temos a segunda curva, que é mais alta. A adaptação na segunda curva, ela é muito mais delicada. Então é melhor que você ajuste com 1, 2 camadinhas o travesseiro dele, do que você inverta o lado. Certo? Então procure sempre ajustar a curva mais baixa para encaixar no ombro dele, para respeitar essa curvatura natural, e faz o teste de alinhamento. Mostra para o cliente. Se ele tirar o travesseiro dele, ou o travesseiro que ele comprou de você, e colocar o travesseiro dele, você vai ver que a curva vai dar errada. Ou mais alto, ou mais baixo, vai dar uma diferença de 1, 2 centímetros. E isso vai trazer um problema de desconforto. Isso vai trazer um problema de adaptação. Isso vai trazer uma dificuldade para você transformar esse cliente como teu amigo, como teu parceiro de negócio. Muitas vezes ele nem te fala, mas ele fala para um amigo dele que ele entrou numa fria, que ele comprou um colchão que ia trazer tantos benefícios e não trouxe.
Então, faça isso com o seu João, faça isso com a Dona Maria. Se eu sou homem, eu vou fazer sempre com o seu João primeiro, depois com a Dona Maria. Vou mostrar para o seu João quando eu estou fazendo com a Dona Maria. Vou mostrar para a Dona Maria qual que é a diferença. Seu João, tira o nosso travesseiro agora. Coloca o seu João, que o senhor está acostumado a dormir. Olha aqui, por isso que eu fiz questão de vender o travesseiro, seu João. O que eu trouxe aqui para vocês é 100% de alinhamento, Dona Maria. Aí sim, gente, você pode voltar para a sala, preencher o certificado de garantia. Depois que você explicou a massagem, a quântica, a cromo, fez eles entender. No pós-venda você vai, no pós-venda presencial, que normalmente eu faço no segundo, no terceiro eu faço presencial. Se o cliente já adaptou, eu já faço presencial logo em seguida. Depois ligo mais uma vez. Se o cliente não adaptou, eu faço telefone, depois faço outra por telefone, aí o terceiro presencial. Mas se tiver necessidade de fazer o quarto, quinto pós-venda, faça. E se não tiver necessidade, também faça, para construir mais relacionamento. Dona Maria, a senhora me permite, seu João, quando eu estiver passando por aqui, vim tomar um cafezinho com vocês, eu sei que vocês já estão satisfeitos com o produto, estão apaixonados, mas me permite? Claro, ele vai dizer sim, ou seja, ele deixou a porta aberta para você. Mas, gente, não cometa o erro de chegar lá no cliente, ele não está adaptando com o travesseiro, passou por 2, 3 dias, você não levou o suporte cervical, não levou o terapêutico, você diz, vamos trocar o travesseiro, vamos testar outro. Não existe, todos eles têm a mesma curva. Não é a sensação do travesseiro que está trazendo problema para ele, é a questão ortopédica que ele passou a ter, que está trazendo desconforto, que mexeu com toda a musculatura, com todos os órgãos, com toda a posição, mudou a posição do descanso. Então, é isso que você precisa entender, gente. É assim que a gente vai construir um bom relacionamento, assim que nós vamos construir uma imagem bacana com os nossos clientes. É assim que nós vamos construir uma grande história dentro da Eco7. Então, fica essa dica para vocês. Não deixem de agir dessa forma, que vocês vão colher muitos frutos, certo? Não adianta a gente ir lá, presentear o cliente, não adianta a gente ir lá fazer uma entrega, né? Com brindes, se a gente não fez a parte técnica bem feita, certo? Fica a dica aí para vocês e quero que todos vocês, se achou que essa dica foi importante, curte lá, compartilhe. Abraço.